Que a graça e a paz do amor de Cristo estejam na vida de cada um de vocês, querida e amada igreja. E você que nos assiste via YouTube, o nosso muito boa noite. Como esse Deus é maravilhoso, queridos. Como esse Deus é fiel. Sabe, não tem outro. Por onde quer que nós andemos, tudo aquilo que nós possamos fazer, só existe um único, que fez o céu, as estrelas, o mar, tudo que você olha à sua volta, está ao dedo dele. Tudo por quê? Porque quando ele fez o universo, ele fez todo detalhado para mim e para você. E quando ele nos formou, muito mais ainda, ele queria, como hoje ainda quer, que nós sejamos a sua imagem e semelhança. Isso por quê? Porque ele é um Deus fiel, ele é um Deus justo, um Deus verdadeiro. E o que ele quer de mim e de você é que nós andemos na sua justiça, no seu amor, que nós tenhamos intimidade, comunhão com ele. Mas hoje em dia, queridos, existe uma palavra chamada paciência. Quantos nós de hoje temos uma paciência de fato e de verdade, quando nós buscamos esse Deus que é tão fiel, esse Deus que é tão verdadeiro, tão maravilhoso? Será que nós temos a paciência naquilo que, quando nós vamos fazer, ou temos paciência quando esperamos em Deus? É bem melhor você ter paciência naquilo que você espera de Deus. Porque Deus, muitas vezes, os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos caminhos, não são projetos, nem sonhos, nem caminhos de Deus. Porque quando Ele nos coloca nos seus projetos, nos seus sonhos e nos seus caminhos, tenha essa certeza que Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos ampara na palma da sua mão. Ele nos coloca diante de uma rocha firme, que se chama Jesus. Aí sim, você tem essa paciência verdadeira. Por isso que o tema de hoje, que o Espírito Santo nos colocou para que nós possamos aqui falar dentro do esboço, que é do seu coração para o seu coração que está nos ouvindo via YouTube e aqui para a nossa igreja, que tem como tema: Deus ouve a alma paciente. Queridos, neste tempo em que se deseja que todas as coisas sejam tão rápidas, é bem difícil falar em paciência. Poucas pessoas hoje pronunciam essa palavra. Uma de suas definições
dessa palavra paciência, diz que é uma qualidade de quem espera com calma o que tarda. Ao escrever o Salmo, indicado da leitura, o rei Davi começa com uma afirmação muito marcante. E ele diz: esperei com paciência no Senhor. Então o próprio Davi, com toda a sua experiência, com tudo que ele passou, ele esperou com paciência no Senhor. E nós vamos ver aqui ao longo do esboço como foi essa paciência que Deus teve com Davi e o colocou no seu devido local, no seu devido lugar. Como também Davi teve essa paciência em Deus, como ele esperava que Deus se chegasse a ele. Queridos, é possível visualizar que ele tinha passado por uma situação muito adversa. Ele comparou esses momentos da sua vida a um poço de destruição, a um lamaçal. Daí então, um atoleiro de lama. Veja em que situação o próprio Davi se colocou. Mas, agora depois de esperar pacientemente nesse Deus tão maravilhoso, o que foi que houve? Ele pôde testemunhar que a mudança na situação em que viveu foi totalmente adversa. Imagine que agora você esteja passando por um momento difícil, um momento que eu não sei como você está passando, mas confie nesse Deus, tá? Confie nele, porque esse mesmo Deus que tirou Davi desse lamaçal, desse charco de lodo, vai tirar você também. Vai colocar você vai colocar seus pés numa rocha firme, que é Jesus. Queridos, o Deus de hoje é o mesmo Deus que, além dele ter tirado Davi dessa situação, ele tira todos aqueles que confiam nele. Por isso, tenhamos fé nesse Deus, tenhamos confiança nele, porque ele é único, ele é fiel, ele é verdadeiro. Em Lucas 18, 27, disse Jesus: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Ou seja, mantenha seus olhos fixos com paciência naquele para o qual não existe impossível. Esse é o nosso Deus. Confie nele, querido. Não se desespere. É importante também destacar também que, mesmo em situações difíceis, não estamos sozinhos, não estamos abandonados a nós mesmos. Jesus Cristo prometeu que estaria conosco todos os dias, até a terminação desse século. É isso que Ele promete para mim e para você, queridos. Queridos,
não existe nada melhor do que esperar em Jesus, que tem poder para mudar toda e qualquer situação. Amém? Agora passemos para a palavra, que é no Salmos, capítulo 40, versículo de 1 a 8. Diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os seus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Veja como esses salmos, queridos, o versículo 5, ele é tremendo, ele é maravilhoso. Escute com atenção. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas não mais do que se podem contar. Aleluias. Uma salva de palmas, queridos, para esse Deus maravilhoso. Queridos, como esse Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Aí ele diz: sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abristes, holocaustos e expiação pelo meu pecado não reclamaste. Então diz: eis aqui, venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Aleluias. Então, queridos, esse é o que nós esperamos desse Deus maravilhoso. Sabe que nós devemos estar a cada dia perto dele, a cada momento próximo dele, porque ele é o único Deus que nós esperamos, que nós, a cada dia, quando nós nos prostramos diante das suas maravilhas, e temos, quando clamamos a ele, esperemos com paciência, porque com certeza ele chegará, e bem mais rápido do que você imagina. No Salmos 40, versículo 1, quando ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, o salmista quer dizer que mostra que confia em Deus, porque Deus é a única fonte de ajuda para aquele que nele confia. Então, quando nós esperamos com paciência, nós temos essa alegria, porque como o próprio salmista diz, que ele esperou com paciência e se inclinou para ele, e ele ouviu o seu clamor, porque ele é o único, ele é o único que é a única fonte de ajuda para aqueles que neles confiam. No versículo 2, quando diz o seguinte: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo,
pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Ou seja, o Senhor salvou Davi da morte, né? Tirou ele daquele largo que ele estava passando por uma situação muito difícil, naquele atoleiro de lamaçal que ele tinha se envolvido. No versículo 3, ele fala: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e o temerão e confiarão no Senhor. Ou seja, essa nova canção se refere à novidade de vida após ter sido salvo da morte. O salmista agora passou a viver uma nova vida, passou a ter uma nova canção, porque agora ele tinha um Deus plenamente que poderia confiar nele. Versículo 4 diz: bem-aventurado o homem, ou feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Interessante, sempre que nós estamos aqui falando da palavra de Deus, não deixa de ter um versículo que fale sobre a palavra de dízimos e ofertas. Sempre tem um versículo que se encaixa. Então, no versículo 4 aqui, queridos, é o mesmo conteúdo que diz no Salmos 24, 4, que diz: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade. O versículo 5 ainda é outro muito, mas muito maravilhoso. Ele diz, o salmista, contemplando tudo que as maravilhas desse nosso Deus, quando ele diz: muitas são, Senhor. É tremendo, é tremendo. Veja eu a plenitude de Deus. Sabe esse Deus tão gostoso, tão maravilhoso. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Realmente, Deus a cada dia tem operado maravilhas na nossa vida. Como Ele é maravilhoso. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e a manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Que Deus maravilhoso! Ou seja, esse versículo de Salmos 40, versículo 5, ele está ligado a Isaías 55:8, que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Aleluia. Então, queridos, esse Deus que nós servimos, esse Deus tão maravilhoso, tão fiel, tão justo, que, sabe, nós não temos palavras para todo dia agradecê-los por tudo que Ele fez, até mesmo pela própria humanidade, porque Ele é um Deus fiel e verdadeiro. No versículo de 6 a 8, ele diz o seguinte: sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abristes, o holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. 7 diz: então disse: eis aqui,
venho. No rolo do livro está escrito de mim. Ou seja, aqui no versículo 6, é o que está escrito em 1 Samuel, versículo 15, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Vejamos como eles... 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Diz o seguinte: porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. E no versículo 8, diz o seguinte: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Ou seja, esse versículo, ele está ligado aqui a João 4,34. Vejamos o que diz aqui João 4,34. Diz o seguinte: Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aleluias. E ainda desse mesmo versículo, esse mesmo parágrafo 8 aqui, vamos colocar aqui os Salmos 37, 31. Ainda do mesmo versículo 8. Salmos 37, 31. Diz o seguinte: a lei do Senhor, ou a palavra do Senhor, está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. Aleluias. Então, queridos, tudo aqui que nós vimos falando sobre a paciência foi o que Davi passou quando ele passou por momentos muito difíceis. Muitas vezes nós passamos por momentos difíceis. Muitas vezes nós estamos tão assim amargurados, tristes, depressivos. E muitas vezes nós procuramos meios que não vale a pena você chegar nesse íntere. Isso por quê? Porque se você procurar fazer alguma coisa dentro da sua própria força, você só vai se afundar cada vez mais, como Davi estava se afundando. Mas, quando ele partiu para clamar para um único Deus, fiel e verdadeiro, o único Deus, só Ele quem pode resolver toda a nossa situação. Davi passou a ter outro sistema de vida. Davi passou a confiar nesse Deus. Aí sim, pôde andar nos seus caminhos, nas suas virtudes, e não teve mais aquela situação difícil da qual ele se colocou. Isso por quê? Porque Deus
Porque quando Davi, ele clamou a esse Deus fiel e verdadeiro, ele resolveu toda a sua situação, ele resolveu tudo aquilo que ele precisava ter resolvido. Isso por quê? Porque Deus ouviu o seu clamor e tirou-lhe daquele charco de lodo e colocou a sua vida numa rocha firme, numa rocha fiel e verdadeira, numa rocha firme, que é Jesus. Eu não sei qual o problema agora que você está passando. Muitas vezes a gente passa por situações difíceis, situações meio vexatórias, mas clame esse Deus, busque por Ele, porque Ele é o único. Ele é o único que pode resolver a nossa situação, porque Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus verdadeiro. Em momento nenhum, Ele vai lhe deixar sozinho. Por quê? Porque quando nós temos comunhão com Ele, quando nós andamos em aliança com Ele, quando nós o buscamos de todo o nosso coração, querido, não tem como dar errado, porque você está indo na fonte certa, você está indo na fonte certa. E quando a gente procura, quando a gente busca a viver plenamente no amor, na graça, na misericórdia desse Deus, em nenhum momento Ele nos deixa só, em nenhum momento Ele nos abandona, em nenhum momento Ele não nos desampara, porque nós o buscamos todos os dias, ao levantarmos, ao deitarmos. Quando nós andamos com Ele, nós procuramos a cada dia fazer a sua vontade. Então, queridos, que tenhamos sempre procurar ter paciência em tudo aquilo que nós procuramos, que é ter paciência nas nossas situações, nos nossos problemas, e buscar a fonte certa, que é Jesus. Só Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Não existe outro caminho, queridos. Não se iluda. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode nos levar a um caminho que nenhum outro pode levar. Por isso, entregue seu coração para Ele, clame, busque, cante louvores, ore, não deixe nenhum segundo estar longe dEle, porque só Ele é toda honra e toda glória. Só Ele é quem nos faz viver uma vida feliz, mesmo em meio a situações hoje adversas que nós passamos, porque o mundo aí fora não tem nada para oferecer. O mundo aí fora só tem a oferecer discórdia, intrigas, brigas e mentiras. O nosso Deus, Ele é um Deus de luz, de paz, de harmonia. Ele é o único que nos ama de fato e de verdade. Ele é o único que nos quer ao seu lado, porque Ele nos fez para que nós
venhamos a ter uma vida sempre feliz, uma vida ao seu lado, uma vida de harmonia com os nossos familiares, no nosso trabalho. Tudo aquilo que nós fazemos, quando colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, não tem como dar errado. Por quê? Porque nós estamos ligados a esse Deus fiel e verdadeiro. Amém? Queridos, nunca desista, porque esse Deus que é o Deus do impossível, aquilo que é impossível para os homens, é possível para Ele. Então não desista, busque-o, procure todas as horas, a todos os momentos, jamais deixe-o de procurar, em qualquer circunstância, em qualquer momento. Ele está de braços abertos para ver você clamando a Ele, porque mesmo antes de nós chegarmos a Ele, Ele já sabe o que é que nós queremos, Ele já sabe, Ele nos conhece, porque foi Ele quem nos fez. Ele é único, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Nunca desista desse Deus. Ele está próximo e Ele quer todos nós ao seu lado, porque Ele nos ama. Amém? Cuide enquanto há tempo. Não desista. Se você está desassociado, se você está angustiado, busque uma igreja evangélica mais próxima de você. Mas não deixe de ficar longe desse Deus. Ele é um Deus tão fiel, tão misericordioso, tão educado, que Ele jamais vai pegar você pelo braço. Ele quer que você clame a Ele. Mas a partir do momento que você clamar a Ele, Ele está de braços abertos para chegar a você. Porque Ele é um Deus maravilhoso. Sabe, nós amanheceríamos o dia aqui dizendo as qualidades desse Deus. Porque Ele é tremendo. Ele é fiel. Quantas e quantas vezes Ele já me tirou também de um charco de lodo, de uma situação difícil. Só Ele, não tem outro. Busque-o em todos os momentos da sua vida. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só dentro dessa verdade aqui, da palavra de Deus, é que você vai conhecê-lo mais intimamente. Só dentro dessa palavra, quando você lê e medita nela, de dia e de noite, é que você vai ter comunhão, intimidade com Ele. E a partir do momento que você vai tendo intimidade e comunhão com Ele, o Espírito Santo vai te conduzindo muito mais ainda a você ter um conhecimento mais pleno a respeito dessa família tão maravilhosa, dessa família que nos ama, que é o Pai Jeová, o Filho Jesus e o nosso Consolador Espírito Santo. Busque-o, querido, busque-o sem cessar. Não deixe de procurá-lo, porque Ele está voltando. E quando Ele voltar, o que Ele quer é pegar você pelos braços e dizer: meu filho, eu te amo. Meu filho, eu vim para levá-lo para Nova Jerusalém.
que é a cidade santa. Mas só depende de você fazer essa busca. Só depende de você em procurá-lo na sua palavra e ter fé. Não desista. Tenha fé. Não desista. Porque a cada dia, a cada momento que você viver a plenitude desse Deus que é tão maravilhoso, você vai ver como tudo muda na sua vida. Não de um dia para o outro, porque Ele mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E só Ele, não existe outro, só Ele pode nos dar essa alegria, como Ele deu aos patriarcas do passado, João, Pedro, Tiago, que foram os três que andaram ali intimamente com Ele. João teve o privilégio de deitar sua cabeça no peito dele. E um dia nós também teremos esse privilégio lá em cima. Mas só depende de cada um de nós vivermos a palavra, buscarmos o seu reino e a sua justiça e andar em obediência, fé e aliança com esse Deus. Amém? Aleluias. Uma salva de palmas, pessoal.